Estamos de volta com uma edição manhã e você já sabe, quarta-feira é dia de Fala Doutora. Casos de ansiedade e síndrome do pânico triplicaram entre 2019 e 2022 no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde paulista, os atendimentos saltaram de 29 mil para 90 mil atendimentos. Apenas no primeiro semestre de 2023 foram realizadas mais de 62 mil consultas para essas doenças, quase 70% do total de consultas do ano passado. Uma realidade preocupante que vai muito além de São Paulo, impacta pessoas no Brasil, no mundo inteiro, para ser mais exata, né? Para essa conversa mais que necessária, eu recebo aqui no estúdio a médica neurologista, a doutora Mayra Costa. Muito bom dia, doutora. Bem-vinda novamente à edição Manhã. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez estar aqui. É sempre bom essa conversa, né? A informação, levar a informação, tirar dúvidas, né? Isso é muito bom. Eu que agradeço. Estamos à vontade. Ansiedade, doutora, tanto se fala sobre isso hoje em dia. O nosso país é um país ansioso, né? E isso preocupa, inclusive, esses dados. É uma pesquisa, um recorte de uma pesquisa que a gente trouxe aqui do estado de São Paulo, mas, como eu disse, é uma situação que atinge o país inteiro? Sim, o Brasil, ele é o líder mundial de ansiedade. Nossa. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e é o quinto mais depressivo. É o quinto mais depressivo, mas de ansiedade nós somos, isso é ranking, número 1. A gente pode deduzir, então, que uma coisa pode levar a outra, já que a gente está falando de o número 1 em ansiedade e o quinto em casos de depressão? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na grande maioria das vezes, né, os quadros depressivos, eles foram desencadeados, o paciente, ele começa com um quadro de ansiedade, o estresse, a ansiedade, e isso pode evoluir, levando um quadro de depressivo importante. É interessante a gente falar sobre isso também, doutora, porque se fala tanto mal, digamos assim, da ansiedade, dos efeitos negativos, que a gente acaba esquecendo que existe uma ansiedade, digamos assim, positiva ou até normal, né? Sim. Como que a gente pode diferenciar essa ansiedade normal da patológica, digamos assim? É assim, a ansiedade normal vamos dizer, é um sintoma, é um sinal que é benéfico ao organismo. Se você fica ansioso, você está prevendo o que vai acontecer, você libera hormônios como cortisol e adrenalina, você põe em situação de defesa, você fica mais alerta, né? Você, assim, raciocina mais rápido, né? Então, é aquela coisa normal, porque aí, você não tendo essa ansiedade, vou chamar de normal, você pode estar num quadro de apatia, de desânimo, né? Nada mexe, nada te faz raciocinar. Essa é normal e necessária até. Isso, exatamente, porque muitas vezes te põe em situação de defesa. Por exemplo, aí eu vou num lugar ali, pode ser perigoso, eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que ficar mais atenta, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que raciocinar rápido, eu tenho que me preparar para uma situação tal. Então, assim, dentro do normal, dentro do controle. Essa é a ansiedade normal. Quando preocupa, então, fala, opa... Aí, quando tudo isso exagera, começa a ter níveis exagerados, você começa a pensar muito no problema, ele nem aconteceu, não sabe nem se vai acontecer, você já pensa sempre no que é pior. É o que eu digo, você está ansioso que vai acontecer alguma coisa, eu tenho que resolver, eu tenho que organizar, né? Eu tenho que dar conta legal, né? Mas aí, quando você está aquele ansioso exagerado, já passando do limite, mas aí você pensa que aquilo que você vai organizar, você pensa que vai dar errado, você pensa que não pode contar com as pessoas, você pensa que aquilo vai ser uma tragédia, você pensa que você não dá conta de fazer, né, que você não vai conseguir fazer, que nada é possível. Então, é uma mistura do ansioso com quase um pessimismo, vamos dizer assim. Então, você fica com medo, aí começa a se instalar o medo. Né? O medo de fazer, o medo de ir, o medo de enfrentar, só pensar no que é ruim, né? Pensa que não vai dar certo, e aí o próprio organismo libera esses hormônios em grande quantidade, e aí você começa a ter sintomas físicos,
decorrentes dessa ansiedade não normal. É impressionante como os pensamentos acabam influenciando Com no certeza. físico mesmo, É neurológico, assim, é a nível de neurotransmissor, é hormonal, e aí você libera. Aí vem a gastrite, a dor de estômago, porque você libera o cortisol, você libera mais ácido gástrico, taquicardia, né? O sistema vago, aí o estresse, aquilo te dá taquicardia. Você pode aumentar a pressão, você pode ficar tensa, você vai ter mais dores de cabeça, que é a cefaleia mais tensional, e até mesmo enxaqueca. Dor no corpo, você fica tão enrijecida, tão tensa, tão preocupada, que você acorda com dor no corpo, parece que você não dormiu, perda do sono, você está tão preocupado, seu cérebro está tão turbulento, você né? não desliga, que né? não desliga, que aí você já começa a acordar mais vezes, você perde o sono, aí vem a insônia, né? Então começa a criar todo um quadro clínico de ansiedade. Perfeito, doutora. Bom, a gente sempre vai às ruas para ouvir a nossa população, e a gente já tem uma pergunta aí da Mara. Vamos ouvir qual que é a dúvida da Mara. Doutora, esse transtorno é comum entre as mulheres? Muito mais comum entre as mulheres, muito mais comum. Porque, como eu falei antes, toda essa questão hormonal, que ela é muito significativa, na mulher mais ainda, né? Porque a mulher tem essa questão, quando você fala da TPM, né? Uma mistura ali hormonal. Então, e a mulher sempre ela é mais preocupada. Isso eu vou dizer assim, que seja, vamos chamar de cultural, educacional, né? Todas essas mais atividades que a mulher se propõe a fazer, que dá conta de fazer, logicamente isso causa mais ansiedade, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente, nesse caso, você trouxe a questão das mulheres, que acaba sendo uma parte da população que sofre mais, porém a gente não exclui outras faixas etárias. É muito comum entre os jovens hoje em dia, e até entre as crianças também, doutora? Mais entre os jovens. Hoje a população ansiosa, mais de 35% está entre a adolescência e o adulto jovem. E a Sem que dúvida. a gente pode atribuir isso, doutora? Essa loucura de informação, de tanta coisa Sim. para fazer? Olha, quando esse dado que você trouxe no começo, né, que 2019, 2020, Isso. até o ano passado, esse ano, se atribui muito isso à questão da pandemia, sem dúvida. Influenciou demais. Sem isso dúvida. Isso né? é fato. Sem dúvida. É criança, adolescente, o idoso, né? Todos nós. Ponto. Isso foi um dos grandes motivadores desse boom de ansiedade e depressão. Mas aquilo, como você falou, a qualidade de vida, o estilo de vida, esse corre-corre, as informações. É né? muito São comportamental, muito, né? Extremamente. É comportamental. Mas que a gente lida com muita informação, com muito conhecimento. O próprio ser humano normal, você quer dar conta de tudo. Você se acha na obrigação de dar conta de tudo. Isso vem muito para as mulheres, né? Nós achamos que temos que dar conta de tudo, temos que fazer tudo, temos que saber tudo, né? Há uma cobrança, há uma exigência social de você ter que dar certo. Isso é uma exigência, né? E para os jovens, já que a senhora está trazendo a questão do jovem, essa cobrança ela já começa ali, né? Sem A dúvida. escolha da profissão, o que Sim. você vai fazer da sua vida, vamos tomar um Sim, rumo. Isso sim, já pode sim, contribuir também. Sem dúvida. Porque assim, antes eu vou dizer assim, levar para a minha faixa etária, você não tinha 200 opções. Era mais tranquilo, vamos dizer, o escolher, o buscar a informação. Né? Ou você lidava melhor com a informação. Eu até brinco, trazendo, né, a brincadeira assim, eu morava em Maceió, então você, final de novela, cria uma expectativa? Cria. Sim. Quem não quer saber o final da novela, né? E hoje, você já sabe antes pela internet, por tudo, né? Você vai assistir, lá em Maceió, na época, você tinha que esperar 2, 3 dias para chegar ao final, para você assistir o capítulo da novela, porque era repetidora, não tinha essa coisa online, ao vivo, não tinha. Então, era uma coisa que você, querendo ou não querendo, essa situação ela era normal, você ter que esperar, você saber esperar, né? Coisas que, quando lançava no Brasil, vinha primeiro para o sul, para o sudeste, depois é que chegava para as outras regiões, né? Então, você tinha que esperar.
coisas que você só tinha acesso se você tinha familiares morando em outras regiões. A gente desaprendeu, né? Ter essa paciência. Essa paciência, exatamente. Então, tudo hoje é para ontem. Né? Então, isso, com certeza, e normalmente, se cria essa ansiedade. Certo, doutora. Temos mais uma participação, curiosamente, mais uma mulher querendo saber a respeito aí também da ansiedade, a Lidiane. Oi, doutora. Doutora, esse transtorno pode causar outros transtornos mentais? Sim, sim, sem dúvida. Quando você fala só, por exemplo, na questão da ansiedade, vamos dizer, só ela pura, os próprios sintomas físicos, como a gente falou, a dor de cabeça, que ela cronifica, se você não trata adequadamente, a grande maioria das cefaleias é por causa de transtorno da ansiedade. A insônia, né? Aí os transtornos de humor, a irritabilidade, o mau humor, ou você procrastinar, não conseguir resolver, não conseguir estudar, não conseguir ler, não conseguir parar, né? Não conseguir ter o rumo, tá? Porque a ansiedade lhe descontrola, tá certo? E aquilo vai. E aí você pode desenvolver o transtorno da ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, os transtornos obsessivos compulsivos, que algumas pessoas desenvolvem algumas manias, como mania de limpeza, a compulsividade de compra, mania de a pessoa vai checar se fechou a porta 200 vezes. Isso causa um desconforto na pessoa, só que a pessoa não consegue controlar, se não tratada. A própria síndrome do pânico. Né? Ela faz parte, como se fosse um pico máximo da ansiedade, vamos dizer assim. Você desenvolve. Então, se você numa questão, num ambiente com muitas pessoas, você tem que resolver numa fila, né? Aí você tem um pânico, você não consegue ficar ali, você não consegue estar com barulho, você não consegue sentar e conversar, você não consegue dar conta da situação, aquela sensação de desespero toma conta de você. Aí o qual é eminente quando o paciente fala: doutora, eu quase saí de lá correndo. Né? O coração dispara, você sudorese, você fica branco, você fica pálido, e a vontade é você sair de lá correndo. Isso é uma síndrome. Você acordar de noite, né? Acordar taquicárdica, e nossa, eu acordei, e isso é um pânico. Né? E fora todas as questões da ansiedade, porque, por exemplo, a ansiedade hoje, o estresse, ele faz parte do fator de risco de doenças do infarto, do coração, do AVC, da obesidade, de outros distúrbios alimentares como bulimia e anorexia, né? Então, assim, uma série de doenças físicas, sintomas físicos que a ansiedade não tratada, ela desencadeia no indivíduo. A própria gastrite. Dor do peito. Como você citou agora há pouco, né? É o mental, é o pensamento, é o comportamental que acaba realmente se transformando em algo que a gente consegue visualizar literalmente. E aí, diante de toda essa informação que a gente inclusive traz para você toda quarta-feira aqui, especialmente hoje falando sobre ansiedade, a ideia é essa, é levar a informação para que as pessoas identifiquem esses sinais e busquem ajuda. Então, uma qualidade de vida mais apropriada, né, doutora? Sim. E buscar tratamento. Sim, ajuda. Quando a pessoa vê que, opa, não estou funcionando normal, opa, não estou legal, opa, não estou conseguindo desempenhar minhas funções. Isso é investigar isso aqui, né? Eu estou atrapalhada, eu estou perdendo sono, eu estou com dor de cabeça. As pessoas só, né, rapidamente, tem que procurar o tratamento, atividade física, um lazer, tirar um tempinho para você se conhecer, fazer uma terapia, ajuda medicamentosa, sim. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, o medicamento, ela faz parte do tratamento. Não tenham medo de tratar. Perfeito! Procure o seu bem-estar, doutora, mais uma vez. Muito obrigada e a gente se vê na próxima quarta. Com certeza. Combinado! Comecei então com a doutora Mayra Costa, médica neurologista, sobre ansiedade. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Fique com o Alerta Total e o Renê Marcelo.